Boa noite, irmãos. Quem estiver na mesa aí, por favor, abaixe o meu microfone. Graça e paz do bom Deus seja com cada um de vocês. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 7, dos versículos 1 até 10. É a leitura que faremos nesta noite. Após a mensagem, as nossas crianças retornarão aqui para o templo para apresentarem uma homenagem às mamães. Os adolescentes também têm alguma coisa para apresentar, me parece. Após o término do culto, a gente tem então a homenagem das crianças. Lucas 7, de 1 a 10. Vamos nos lembrar antes da leitura que a gente tem feito uma caminhada no mês de maio, por alguns anos, sobre o que a Escritura fala na direção da palavra de Deus e do Senhor a respeito das famílias. E nós vimos alguns episódios e narrativas bíblicas nesse sentido. No ano passado eu preguei, por exemplo, no dia que Jesus pousou em minha casa. Na história de Zaqueu em Lucas 19, Jesus deliberadamente diz a Zaqueu: olha, eu vou na sua casa, me convém pousar lá, eu vou passar uma noite na sua casa, junto à sua família, e o próprio Senhor diz: hoje veio salvação a esta casa. Há um outro episódio, por exemplo, que também preguei no ano passado, quando uma família recebe o Evangelho, que foi a casa do carcereiro, Atos 16, 31, que você conhece esse versículo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Este versículo não é uma normativa, não é uma promessa, é um relato daquilo que acontecia naquele momento para aquele lar. Mas o Evangelho chegou lá, a família foi transformada e a realidade daquela casa e daquele lar foi transformada. Mas agora nós vamos ler um texto de alguém que humildemente fala: Senhor, não precisa vir até a minha casa. Mas nós vemos que na representação daquele homem havia um tipo de fé em seu coração e no seu lar. Jesus nem sequer foi até a casa daquele homem, porque ele diz: eu não sou digno que o Senhor venha até a minha casa. Eu não sou digno de ocupar o mesmo espaço, que o telhado da minha residência cubra o Salvador. Nós vamos ver esse relato aqui. Lucas 7, de 1 a 10, abra sua Bíblia, por gentileza, acompanhe a leitura, e se você puder, permaneça com a Bíblia aberta. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo que viessem curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, é a tua palavra, verdade eterna para o nosso coração, para a nossa vida, instrução bendita que nos orienta no santo caminho. Senhor, nós confessamos que somos nulos no entendimento, débeis na compreensão
se o Senhor não nos abrir os ouvidos e olhos espirituais. Fale conosco, Senhor. Fale com a tua igreja, fale com as famílias. Nós estamos aqui para te prestar o culto. E agora é um momento sublime em que a tua palavra é pregada. Ah, bom Deus, se o teu Espírito não trouxer-nos o entendimento, a clareza, perderemos de compreender. Mas por favor, ó Pai, em nome de Cristo, dá-nos de entender do Senhor um pouco mais. É isso que oramos. Amém. Neste texto, Jesus conclui dizendo: eu passei por muitos lugares. Eu estive no sumo do que era a religião da época. Eu encontrei israelitas, homens da lei, escribas, sumos sacerdotes, mas em todo Israel não encontrei uma fé como esta. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11, que nos remete a esse texto, vai dizer: é necessário que quem se aproxime de Deus, se aproxime com fé, e creia que Ele é galardoador daquele que o busca, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, segundo a Bíblia, meus queridos, é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Eu preciso, antes de prosseguir, lembrar algumas verdades que o senso comum pode distorcer o nosso entendimento. Talvez se eu perguntar para qualquer um de vocês: você tem fé? A fé na sua família, a fé lá na sua casa, você dirá: sim, nós somos uma casa de fé, a minha família é uma família de fé, nossos avós nos ensinaram sobre fé. O povo brasileiro, de modo geral, é identificado como um povo que tem fé. Mas será que nós temos a fé bíblica? Porque biblicamente, fé não é pensamento positivo. Fé não é força de vontade que as coisas vão dar certo. Fé não é aquela certeza exacerbada do seu próprio coração a respeito do que você deseja conquistar. Fé é a certeza absoluta no Deus soberano que rege a nossa vida com mãos fortes. Já usei este exemplo em outra ocasião, mas lanço mão dele uma vez mais. Se alguém diz assim: pastor, meu filho vai fazer uma prova e eu tenho fé que ele vai passar neste concurso. Não há nada de errado nisto, desde que você não esteja confundindo fé com pensamento positivo. Se o seu filho estudou, esforçou-se, você orou, ele orou, entregou aquele concurso, a vida, a orientação a Deus, se ele passar, louvado seja o nome do Senhor. Mas se ele não passar, a fé permanece? Sim ou não? Se ela permanecer, é porque é fé genuína que Deus está no controle de todas as coisas. Mas se a fé esmurece quando as coisas não saem de acordo com o meu desejo, não é fé, é pensamento positivo. Fé, a Bíblia diz que é a certeza em Deus, é o descanso no eterno, é a confiança bendita que Deus está regendo as nossas vidas. Qual é a fé que agrada a Deus? Você que teme ao Senhor, que conhece a palavra de Jesus, deseja ter uma fé que o agrade. Nós queremos. Os discípulos, quando foram confrontados em um episódio, eles olharam aquilo e o pai daquele rapaz disse para Jesus: Senhor, aumenta a minha fé. E Jesus ensina aos seus discípulos que se eles tivessem fé como um grão de mostarda, grandes coisas poderiam fazer. Isso nos traz o entendimento que a nossa fé é tão minúscula, tão pequenina. Ah, Senhor, aumenta a nossa fé. Essa fé que agrada a Jesus brota de uma casa que sequer se entende como digna de receber Jesus. Como está a fé em seu lar? Você, homem representante da sua casa, qual é a fé que repousa sobre o seu lar? Você, mulher de Deus virtuosa, qual a fé que há no seu lar? Você, filho que teme ao Senhor, qual fé que existe lá? Qual a fé que agrada a Deus? Veja comigo o versículo 2, vamos ler todos juntos? Versículo 2, e o servo... E aí no versículo 3 diz: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus pedindo que viesse a curar
o seu servo. E a primeira verdade que nós destacamos nesta fé que agradou Jesus, e a fé é um dom de Deus, só pode prover, ou o Senhor, só pode ter origem em Deus. Esta fé que é um dom de Deus, é uma fé altruísta. Uma fé que se preocupa com o outro. O primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar próximo como a ti mesmo. O centurião, para quem não sabe, era o chefe do exército romano, o líder de uma centúria. Ele era um oficial romano de alta patente, ou de média patente, por assim dizer, liderava 100 soldados, tinha prestígio. As pessoas curvavam a cabeça quando este homem passava. Era uma autoridade estabelecida. E o servo que você está lendo aqui era um escravo da casa. Mas ele procura Jesus não para resolver o problema da sua filha, da sua esposa, de seus pais ou dele próprio. Ele está preocupado com um servo a quem ele muito estimava. E o desejo dele é que aquele homem fosse curado por Jesus. E todo o pedido, e todo o empreendimento, e todo o esforço é: Senhor, não é para mim, olha para alguém que está precisando. A fé que agrada a Deus não pode ser uma fé egoísta. O evangelho, irmãos, egoísta não é o evangelho de Jesus. Há muitas pregações que estão estimulando fé, conforme disse inicialmente, como pensamento positivo, que estão fazendo as pessoas pensarem apenas em si mesmas. Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. E Deus parece um serviçal ao dispor daquele que está clamando, querendo para si, pensando em si. O mundo já é egoísta demais. As pessoas pensam em si mesmas o tempo todo. Nós precisamos ter uma fé que agrada a Deus. E essa fé que agrada a Deus é uma fé que pensa no outro. Você já observou à sua volta pessoas que precisam de uma intervenção do Senhor? Nessa última semana, pensando no aspecto da sua família e da sua casa, por quais pessoas que você orou? Esse centurião buscou a Cristo por uma necessidade alheia. Nós agradamos a Deus quando a nossa fé é demonstrada em atitudes para com o nosso próximo. Não é isso que Tiago diz? Vem com a tua fé e eu te mostro as minhas obras. Porque a fé sem obras é? Então você pode dizer: eu tenho muita fé. Onde está a demonstração desta fé? Em evidência, em atos de amor e misericórdia para com as pessoas que lhe cercam. Nós somos confrontados, irmãos, a socorrer o estado do Rio Grande do Sul, nessa calamidade que os acometeu. Aliás, ainda os acomete. Talvez não na mesma proporção, mas a enchente avançou para uma outra parte do estado, e o povo está em alerta. Uma parte de Santa Catarina, que é próxima a Rio Grande do Sul, eu vi alguns colegas lá postando avisos, cuidado para cheias que podem acontecer. E brotou ali muito altruísmo, muitas boas obras, amor, misericórdia, e a gente passou a perceber que nós temos muito mais do que nós notamos. Que estar em casa, voltar para a sua casa, é um privilégio sem igual. De sentar à roda da mesa com os seus é uma alegria indizível. De ter o alimento, por mais simples que ele seja, é uma bênção do eterno. Louvado seja o Senhor. Como que a igreja pode demonstrar uma fé que agrada a Deus? Através de boas obras, de demonstração de misericórdia e serviço. Quando pensamos apenas em nós, irmãos, nós não somos crentes de verdadeira fé. Nós somos consumidores. Nós temos que ter cuidado com isso. A gente fica sempre pensando. E a Escritura mostra que este homem procurou Jesus pensando em um servo mais baixo da casa dele. Olha o contraste. Um homem de alta patente do exército romano está pensando num escravo da sua casa, pedindo uma intervenção de Jesus. Porque ele demonstra que a fé que agrada a Deus ama o seu semelhante. Irmão, sem amor, nossa fé não é genuína. A nossa fé é evidenciada pelo amor que nós temos uns para com os outros. Repare comigo, irmãos, no versículo 5. Porque é amigo do nosso povo. De qual povo? Dos judeus.
Porque o texto vai dizer que ele envia alguns anciãos dos judeus no versículo 3, pedindo que viesse curar o seu servo. E os homens dizem no versículo 4, ele é digno que lhe faças isto. No versículo 5 fala, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo edificou a sinagoga. Havia fruto na vida daquele homem, ele fez isso. Há evidência, há um lastro aqui de uma fé com obras. Porque ele ajudou, ele construiu a própria sinagoga. E um segundo aspecto desta fé, que agrada a Deus, nós vamos encontrar nos versículos 6 e 7. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Ele revela aqui que ele mandou uma comitiva para se encontrar com Jesus, porque ele não julgava digno de encontrar o próprio Cristo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. O segundo aspecto de uma fé que agrada a Deus é uma fé humilde. Uma fé que reconhece as suas limitações. Nós cantamos tantas canções belas aqui. Nós falamos coisas muito bonitas no nosso culto. E nossas canções e nossas orações estão o tempo todo reconhecendo que nós somos miseráveis pecadores, que carecemos profundamente da graça de Deus. Nós não podemos ser como o publicano e o fariseu. Lembra na parábola que Jesus contou da oração do fariseu e do publicano? O fariseu era um religioso top de linha, por assim dizer. Reconhecido, bem postado na sociedade. Mas ele era tão arrogante na sua religião, que Jesus disse que ele orava de si para si mesmo. Ele estava presumindo orar para Deus, mas o seu orgulho e arrogância fazia com que ele orava a si. E ele dizia, Senhor, eu não sou como esse pessoalzinho aí. Eu venho à igreja, eu estou parafraseando. Eu faço os meus votos de religioso, eu dou o dízimo, eu jejuo 3 vezes por semana. Ó Senhor! E aí sabe o que o Senhor diz? Que o publicano do outro lado rasgava as suas vestes, orava baixinho dizendo, Senhor, sê propício a mim, pecador. Diante da tua grandeza e majestade, as minhas boas obras, a minha religião e qualquer coisa que eu intente fazer, é confrontada por tua grandeza, majestade e perfeição. E aí Jesus pergunta para aquelas pessoas, e quero reiterar a pergunta, quem foi para a sua casa justificado? O religioso, arrogante, soberbo, que orava de si para si mesmo, que achava que a fé que ele tinha o colocava acima dos seus irmãos? Ou aquele publicano, considerado uma ralé daquela época, religiosamente falando, um cobrador de impostos, ele está pedindo misericórdia para Deus. Jesus pergunta, quem foi para casa justificado? Aquele que está se humilhando diante de Deus. Tiago vai dizer, humilhai-vos, portanto, perante a poderosa mão de Deus, e em tempo oportuno Ele vos exaltará. A fé que agrada a Deus é humilde, irmãos. Este homem não se julgou, ou não julgou digno de ir até Jesus. Senhor, eu nem quis ir, porque eu não me considero digno. Pensa comigo, irmãos, os religiosos consideravam Jesus indigno. Eles diziam, quem é este? Ele não é o filho de José, o carpinteiro? Outros falavam assim, ele é um comilão e beberrão. Olha no meio de quem ele está andando. Olha o que ele faz. O tempo todo os religiosos estavam querendo encaixar Jesus nos seus paradigmas religiosos e dizendo, ele não serve não. Olha o que ele faz, ele não é digno, não pode. Não é capaz, ele vai curar no sábado, não pode fazer isso. O tempo todo os religiosos estavam buscando alguma ocasião para pegar Jesus, para julgar uma indignidade de Jesus, e este homem olha para Jesus e diz, eu não sou digno de ir até Cristo. Irmão, Deus está chamando a nossa atenção, para que a nossa fé seja simples e humilde. Se não fosse o Senhor, você não estaria aqui para contar história. Se não fosse o Senhor, você não respiraria no próximo segundo. A nossa fé é uma fé que confronta, que derriba qualquer ídolo que possamos erigir dentro do nosso coração, ao nosso ego ou ao nosso orgulho. Jesus veio morrer na cruz, como bem disse o presbítero Haroldo, para nos lembrar que nós falhamos em obedecer a Deus.
E repetidas vezes nós viemos ao culto e oramos pedindo perdão a Deus, por quê? Porque mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo tendo sido salvos pelo Espírito Santo, nós ainda falhamos. Não há espaço para arrogância, porque nós ainda falharemos. Nós não dedicaremos o tempo que deveríamos ao Senhor, nós não colocamos a nossa energia, o foco e o coração naquilo que é, de fato, a prioridade. Nós perdemos o olhar fito em Jesus, nós dispersamos a nossa mente, nós nos entretemos em tantas coisas que não edificam, por isso nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Então Jesus não elogiou nenhuma outra fé dos religiosos que arrogavam para si, mas daquele homem que diz: Senhor, eu não sou digno. Jesus diz: essa é a fé que nós devemos ter. Ninguém, certo escritor cristão já falou, ninguém que estará no céu dirá: eu estou aqui porque mereço. Quando nós entendemos o Evangelho de Jesus, nós entendemos que nós não merecemos a graça de Deus. Nós não merecemos o perdão do Senhor. Nós não merecemos ser alvos do seu amor e da sua misericórdia. Uma fé com humildade te aproxima de Deus, irmão. Te aproxima de Deus, irmã. Enquanto a arrogância nos afasta do Senhor, e olha o que a Bíblia diz: Deus abate o soberbo. Deus é contra o arrogante, mas um espírito contrito e um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. A fé, quando nós dizemos assim, eu sou uma pessoa de fé, ela não eleva quem nós somos. Ela não nos coloca em degraus diferentes. Ela mostra quem Deus é. Olha a identificação. Quando Jesus diz para nós que aquela fé, uma fé genuína, ela não colocou o centurião num outro patamar. Ela simplesmente revelou quem Jesus é. Ele diz: eu sei quem o Senhor é. João Calvino, teólogo e reformador, dizia que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. A primeira canção que nós cantamos aqui, Senhor, te quero louvar-te, adorar-te, mas enfim, conhecer eu quero mais. Oséias 6,3 diz isso: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós sabemos quem de fato somos. Sua fé é humilde? Sua fé é simples? Você entende que se não fosse o Senhor, você poderia estar em qualquer outro lugar de perdição e pecado? Você entende que o fato de um dia o Espírito Santo ter aberto os teus olhos espirituais, ter escancarado o seu coração para a verdade do Evangelho, não o coloca melhor do que ninguém? Pelo contrário, te faz um reconhecedor das misérias da sua vida. Quando nos aproximamos de Deus, é que enxergamos a nossa pequenez e mazela. Mas uma fé que agrada a Deus, continuando aqui, irmãos, versículos 7 e 8, é também uma fé que reconhece a autoridade e o poder de Cristo. Veja versículo 7. Por isso eu mesmo não julguei digno de ter contigo, porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Lembra de alguns episódios? Jairo foi ter com Jesus e levou Jesus até a casa dele, não foi isso? Na casa de Lázaro, Jesus levou alguns dias para chegar até lá e foi presencialmente para que Lázaro ouvisse a voz daquele que é a própria vida e saísse do túmulo para fora. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Jesus curou outras pessoas de outras formas, tocando, estando presente, falando. Mas esse homem está dizendo: Senhor, não precisa vir. Com uma palavra, o meu servo vai ser curado. O texto continua e ele dá um exemplo para Jesus. Ele manda dizer que ele entende de autoridade. Ele entende como funcionam as coisas. Ele fala: porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Ora, ele era um soldado romano. E apesar de ter uma patente, ele se sujeitava aos seus maiorais. Mas ele diz: e eu tenho soldado às minhas ordens. Então o que ele está dizendo? Eu tenho gente acima de mim e tenho subordinados. E ele fala: e digo a este vai, e ele vai. E outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz. O que ele está dizendo? Jesus,
O Senhor tem autoridade sobre as enfermidades, sobre os males desta vida. E se o Senhor falar, o mal tem que obedecer. Se o Senhor disser com uma palavra, a doença não pode se negar a sair. E não é assim, irmãos. Se o Senhor disser com uma palavra, os demônios lhe submetem o seu poder. Se o Senhor disser, o mar tem que ficar bem quietinho e o vento tem que cessar naquele mesmo instante. Não foi assim, irmãos? Aquieta-te, mar, acalma-te, vento, com uma palavra. Não precisa muita coisa, Senhor. Essa fé que reconhece o poder de Jesus, que reconhece a autoridade de Jesus. Irmão, avive sua vida no Senhor. Volte-se para Cristo poderoso. Lembre-se do poder de Jesus, que transforma vidas, realidades, que restaura famílias, que traz o filho perdido de volta, que fala com um pródigo que está lá querendo comer comida de porcos, dizendo, volte para a casa do Pai, caia em si. É a palavra de Jesus que pode extirpar a enfermidade, os males. É na palavra de Jesus que casamentos são restaurados. É na palavra de Jesus que filhos são transformados e passam a honrar e amar os seus pais. É na palavra de Jesus que as coisas acontecem. Com uma palavra, eu creio que o Senhor pode fazer. Nós não podemos agradar a Deus com uma fé que é duvidosa, que fica vacilante, mas será que Deus pode fazer? Eu sei que você já pensou assim como eu. Não sei não se isso tem jeito. Tiago vai dizer para nós que o homem não pode ser um homem de ânimo dobre, como uma onda do mar, vem e vai. Nós não podemos ser alguém que vive em dois pensamentos, vacilante, dizendo, olha, não sei se creio, se não creio, eu não sei. Nós precisamos crer no poder de Jesus, na autoridade de Jesus. O mesmo Senhor apresentado aqui, irmãos, continua sendo o Cristo que está vivo aqui nesta noite. É Ele quem diz, eu estou convosco todos os dias. Ele não nos deixaria. Apocalipse vai dizer que Jesus passeia no meio das igrejas. E Ele está em nosso meio aqui nesta noite, porque o nosso culto é um culto ao Deus vivo. Ele não mudou. Interessante aqui, irmãos, é que a patente daquele homem não o tornou soberbo. Pelo contrário, o fez humilde e compreender o poder de Jesus. Os religiosos estavam assim pensando, ele é o Cristo? É um profeta? Será que ele vem no espírito de Elias? Quem é este? E ele está reconhecendo quem Jesus é. Tem autoridade. Isso aqui é uma declaração da autoridade de Jesus. Eu sei como acontece, Senhor. Todo mundo aqui trabalha, irmãos. Já trabalhou ou trabalhará. Tem chefe, tem liderado, tem subordinado, tem equipe diferente. Você sabe como funciona. É ou não é? Ele está dizendo, Senhor, eu sei como funciona. Eu me entendo bem. Irmãos, não nos esqueçamos jamais que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Vou repetir. Jamais se esqueça que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Enfermidades, problemas familiares, dores, frustrações pessoais, Jesus tem poder sobre todas as coisas. As nossas famílias precisam de Jesus. Os nossos lares precisam de Cristo. A fé que Jesus reconhece como uma fé verdadeira, está reconhecendo a sua autoridade e o seu poder. Qual o resultado, irmãos? Vejamos. Ouvida estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o quê? O servo curado. Isso aqui é também um confronto para a gente, eu estou encerrando. Onde era para haver fé genuína, estava contaminada e pervertida. De um modo geral. Mas um homem, possivelmente um estrangeiro, está muito claro, um centurião, tem uma fé, que Jesus disse, no meio do povo que era para encontrar essa fé, eu não achei. Ela estava lá fora. Que o Senhor nos leve aos seus pés, para que nós tenhamos uma fé
altruísta, que pensa no seu semelhante. Que nós tenhamos uma fé humilde, uma fé que se coloca aos pés do Salvador, e que nós tenhamos uma fé que reconhece a autoridade de Jesus sobre a sua igreja. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar. Já pode avisar as crianças para se preparar. Nós vamos exibir primeiramente, depois da oração, a parte dos adolescentes, e depois as crianças virão para cá. Pai Santo e Deus Eterno, que os nossos lares sejam, Senhor, a habitação do Senhor. Que haja em nossa casa, em nossa vida e em nossa família, uma fé genuína que honra o Teu bendito nome. Senhor, nós não teremos fé se o Senhor não nos der. A Tua palavra nos ensina que é o Senhor quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Faze-o, Senhor, do nosso coração, um coração cheio de fé. Nos ensina, Senhor, que a fé é evidenciada no amor uns para com os outros. Nos ensina que nossa fé deve ser humilde, simples, cheia de misericórdia, de compaixão. Nos ensina, Senhor, que esta fé que temos em Ti reconhece a autoridade do Filho de Deus. Reconhece a autoridade do Cristo que está sobre esta igreja. E eu oro agora, Senhor, se alguém está pedindo ao Senhor que lhe aumente a fé, faça, Pai, pelo Teu amor e por Tua misericórdia, no nome de Cristo. Ó bom Deus, se alguém se afastou da fé e não encontra forças para este regresso, o Senhor pode fazê-lo, nós cremos no Teu poder. Lembra estas famílias, Senhor, da autoridade que Tu tens sobre todas as coisas, e socorra-nos, Senhor, por Tua bondade e Tua misericórdia. É o que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Recebam a bênção, irmãos, que a graça excelsa e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, e que o amor de Deus o Pai, que a santa comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor, agora e para todos sempre. Amém.